em dia, os Estados Unidos é a maior potência global do nosso mundo, militar e economicamente. Mas como os Estados Unidos se tornaram essa grande potência? Esse vídeo não é para responder o porquê, e sim para contar o passo inicial para a ascensão dos Estados Unidos, que foi a independência dos Estados Unidos, ou casualmente conhecido como Revolução Americana, ou para você aí, Independence Day. Então hoje você irá conhecer o processo de emancipação dos Estados Unidos, ou independência norte-americana. Vamos começar. O Império Britânico estava se iniciando e ainda se expandindo. E nos territórios britânicos era os Estados Unidos, que naquela época era bem menor. Os Estados Unidos eram conhecidos como as 13 colônias, que era formada pelas colônias de Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e Nova Hampshire e também Maryland. Se eu esquecer de alguma, vai dar isso na tela. O resto era o Império Espanhol. Essas colônias formaram os Estados Unidos. A capital das 13 colônias era Baltimore, que ficava na colônia de Maryland. Só que os Estados Unidos tinham outras cidades importantes, como Boston, Charleston, Nova York e Filadélfia. A economia das 13 colônias era baseada na agricultura e extração mineral, cana-de-açúcar, algodão, ouro, etc. Era a força de produção norte-americana naquela época. Mas agora nós vamos entrar no século XVIII. A era da razão, a era do iluminismo, os pensamentos de Voltaire, Locke e Montesquieu eram populares. E o século XVIII foi decisivo na história americana, e duas figuras lendárias vão surgir nesse século: George Washington e Benjamin Franklin. George Washington era um comandante militar da Virgínia e Franklin era um cientista e político de Boston. Nessa época, a França estava se envolvendo em muitos conflitos com os britânicos. Os franceses, na década de 1750, iniciaram a Guerra Franco-Indígena, no qual os franceses estavam influenciando os indígenas a se revoltar contra os britânicos, com o intuito de expulsar os britânicos e os franceses tomarem o poder dos Estados Unidos. Inclusive, George Washington lutou contra os franceses nessa década. Só que para lidar com esses conflitos, representantes das províncias americanas se juntam no Congresso de Albany, em Nova York. Outra coisa, Albany não é na cidade de Nova York, é no estado de Nova York. É diferente, tá? Nova York é uma cidade que fica na Nova Jersey e o Albany fica em Nova York. Acho que deu pra entender. Não deu, mas deu. E esse congresso de Albany aconteceu no ano de 1754. Esse congresso foi em relação à defesa das províncias americanas. E Benjamin Franklin representou Massachusetts no congresso. Eles debateram várias formas de proteger o território americano. Depois dos conflitos, o rei da Inglaterra, George III, decidiu ser mais duro com os Estados Unidos. George III, ele passou a cobrar impostos muito altos. Isso deixou muitos fazendeiros indignados. Só que George III não se importou nem um pouco e censurou os fazendeiros que tentaram se rebelar contra a coroa britânica. Ele continuou a taxar impostos absurdos. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento das colônias. E isso mais à frente vai gerar uma merda fenomenal. Quanto às decisões polêmicas de George III, os políticos norte-americanos convocam o primeiro Congresso Continental, em 10 de setembro de 1774. Esse congresso, os representantes das colônias tentavam trazer mudança para o solo norte-americano. Em desejo de mudança para a redução dos impostos e acabar com as medidas autoritárias de George III, com aqueles que se manifestavam contra as elites britânicas. Só que George III decidiu acabar com tudo isso. Então, em 1775, ele manda tropas britânicas para desarmar a população americana, esvaziando os seus arsenais. Em 19 de abril de 1775, os britânicos chegaram em Massachusetts para acabar com os arsenais americanos. Mas os revoltados americanos se uniram para combater os britânicos nas batalhas de Lexington e Concord. Nessas batalhas, os revoltosos ganharam contra os britânicos. Ele se iniciou a Guerra de Independência Americana. O novo general Washington, em 1775, se viu em uma enorme missão de liderar o recém-formado Exército Continental, que era uma milícia. Nessa época foi criada essa bandeira aqui, bem famosa, que representa
representa as 13 colônias. Foi que começava uma das batalhas mais longas e sangrentas da guerra, o Cerco de Boston. Ele se iniciou em 19 de abril de 1775 e terminaria em 17 de março de 1776. E o Cerco de Boston foi liderado pelo próprio George Washington. Enquanto isso, começava a Batalha de Bunker Hill, na cidade de Charleston. E a Batalha de Bunker Hill gerando uma vitória britânica, mas foi muito custosa, gerando danos irreparáveis aos britânicos. Só que acontece na Filadélfia, em 1775, o Congresso Continental da Filadélfia. Eu sou um idiota, vocês podem substituir 75 para 76, por causa que eu errei a frase. No qual os representantes das colônias se uniram para definir o futuro dos Estados Unidos. E ali, Thomas Jefferson escreve a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que chegou aos britânicos em 1776. Eles obviamente não aceitaram a independência e a guerra só se intensificou. O cerco de Boston terminou e a cidade de Boston foi capturada pelos revolucionários. E várias batalhas ocorreram, incluindo batalhas navais. Só que na batalha de Yorktown, em 1771, os britânicos perderam e, sem forças para continuar, reconheceram a independência dos Estados Unidos. Em 1783, para tudo ficar mais acertado, os britânicos e os americanos assinaram o Tratado de Paris. E após a independência, em 30 de abril de 1789, um tempo depois, no Federal Hall, em Nova York, George Washington foi aclamado presidente dos Estados Unidos. Ele fez um juramento épico e se tornou presidente dos Estados Unidos. Se tornou, na verdade, primeiro presidente dos Estados Unidos. E assim começava a ascensão norte-americana. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso vídeo. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Esse vídeo foi muito trabalhoso e eu agradeço a você que confia no meu trabalho. Eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas. Para o México Colômbia Gamer Rue, para o Inteiro do Brasil Alemão, para o Rádio Picário e para o André Inconveniente. Então, muito obrigado para vocês aí, para os quais eu acabei de mencionar, e para você também que assistiu o vídeo e que não foi citado. Muito obrigado para você que assistiu e até mais. Obrigado e tchau.